Olá, pessoal. Vamos falar sobre o imobilizado, né, o ativo imobilizado, que está no ativo não circulante. Né? Nosso papel hoje é apresentar noções sobre o ativo imobilizado. E por que a importância do ativo imobilizado? Porque é nesse grupo de contas, né, que estão classificados itens estruturais da empresa. Né? Lá nós vamos encontrar os móveis, os imóveis, né, os veículos, né? Então, os bens móveis e os bens imóveis são chamados bens estruturais da empresa. Então, se reveste de uma importância. Todos os itens são importantes, mas a gente vai analisar com alguma particularidade o ativo imobilizado. Então, primeiro, vamos falar do conceito. Né? É o item tangível, né? Sabendo que existe o grupo no ativo não circulante, que são os itens intangíveis, né? Então, no caso aqui é o item tangível, que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dá por mais de um período. Né? É regulado pelo CPC 27. É composto, então, pelos bens móveis e imóveis. Bens móveis compreende os bens que têm existência material e que podem ser transportados por movimento próprio, removidos por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São exemplos de bens móveis as máquinas, os aparelhos, equipamentos, ferramentas, bens de informática, equipamento de processamento de dados, tecnologia da informação, móveis, utensílios, materiais culturais, educacionais, de comunicação, veículos, dentre outros. E os bens imóveis, né, compreende os bens vinculados ao terreno, ao solo, que não podem ser retirados sem destruição ou dano. Né? Então, são exemplos desse tipo os próprios bens imóveis, né, os prédios, né, os terrenos, né, e as instalações. O que são instalações? Né? São equipamentos instalados. Né? Normalmente são equipamentos que estão instalados no prédio e que necessitam ser arrancados, né, para poder ser movimentados. Por isso são chamados de instalações. Bom, vamos falar dos critérios de avaliação, mensuração e evidenciação. Um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. O custo de um item do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, tá? Acrescido dos impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra. Então, são os não recuperáveis. Depois de deduzir os descontos comerciais e abatimentos. Então, na verdade, é o preço total da nota fiscal, né? Desde que eu não possa recuperar os impostos. No caso lá, se eu tenho recuperação de ICMS, eu não posso considerar. Mas se eu não tenho a recuperação, então tudo bem, vai entrar o valor. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local em condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração. A própria preparação do local. Né? A estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local, né, do espaço no qual está localizado. Tais custos representam obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante um determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Então, esses custos são agregados ao valor do ativo imobilizado que vai ser incorporado. Então, são exemplos, né, de custos diretamente atribuíveis, custos de benefícios aos empregados, né, estão no CPC 33, decorrentes diretamente, né, da construção ou aquisição do item do ativo imobilizado. Benefício no caso, vamos lá, que você pague uma passagem para a pessoa ir buscar o item, né, que só pode vir dessa forma. Então, entende-se desse jeito. O custo de preparação do local, o custo de frete e manuseio para recebimento e instalação, o custo de instalação e montagem, custo de teste para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após dedução das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se coloca o ativo neste local em condição, então, como amostras produzidas para se testar o equipamento.
próprios honorários profissionais relativos à instalação do equipamento. Então, tudo isso pode ser ativado no item do ativo imobilizado. Bom, após o reconhecimento como um ativo, né, entrou lá no ativo imobilizado, cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, pode ser apresentado, se permitido por lei, ele pode ser reavaliado, né, correspondente ao seu valor justo à data da reavaliação, menos qualquer depreciação e perda por redução de valor recuperável. Já vou falar mais adiante sobre valor recuperável, né? A reavaliação deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar que o valor contábil do ativo não apresente divergência relevante em relação ao seu valor justo na data do balanço. Bom, ao final de cada exercício financeiro, recomenda-se que a entidade realize a revisão da vida útil do valor residual do item ativo, né? E, ao fim da depreciação e da exaustão, o valor do líquido contábil deve ser igual ao valor residual, é o que se presume. Para fins de classificação do ativo imobilizado, deve ser agrupado por classes, né? Terrenos, edifícios, máquinas, navios, aviões, veículos a motor, móveis, utensílios, equipamentos de escritório e plantas transportadoras. Esses estão previstos no próprio CPC. Né? Então, o ideal é manter essas classes. E aí, justamente para tentar manter o valor, vai entrar em campo, né, o conceito, né, por exemplo, da depreciação. O que é a depreciação? Né? É justamente assumir que o item perde valor através, né, do seu uso, através do tempo, né, através da obsolescência natural dele, do seu uso, da obsolescência. Então, a depreciação é isso, né? É um conceito econômico. Cada componente de um item do ativo imobilizado com um custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente. Isso é importante. Se o custo é significativo, ele deve ser depreciado separadamente. Os elementos que não se enquadrem com custo significativo podem ter sua depreciação feita por classe, né? Podem ser agrupados. A entidade deve colocar o valor inicialmente reconhecido de item do ativo imobilizado aos componentes significativos desse item e deve depreciá-lo separadamente. Por exemplo, pode ser adequado depreciar separadamente a estrutura e os motores da aeronave. De forma similar, se o arrendador adquire o ativo imobilizado que esteja sujeito a arrendamento operacional, pode ser adequado depreciar separadamente os montantes relativos ao custo daquele item que seja atribuível a condições de contrato de arrendamento favoráveis ou desfavoráveis em relação à condição de mercado. É sempre importante lembrar que hoje, né, o arrendador, né, que seria a pessoa que está alugando, né, que aluga o item, né, ele não é o cara que está usando, né, ele tem um arrendatário, né, que seria aquele que está usando o item, e ele vai depreciar, né, porque pela adesão às normas internacionais de contabilidade, ele é que vai ter uso, né, então ele vai escolher o critério, né, de contabilização. Um componente significativo de um item do ativo imobilizado pode ter a vida útil e o método de depreciação que sejam os mesmos que a vida útil e o método de depreciação de outro componente significativo do mesmo item. Se você tiver, você pode agrupar, né? Para facilitar o cálculo da despesa de depreciação. A entidade pode escolher depreciar separadamente os componentes de um item que não tem um custo significativo em relação ao custo total do item. Quer dizer, apesar de não ser significativo, você pode também optar em fazer a depreciação separada. A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado, a menos que seja incluída no valor contábil de outro ativo. Essa possibilidade. A contrapartida, né, ou seja, é depreciação acumulada no ativo não circulante, né, conta credora, conta despesa, né, uma conta de resultado, depreciação, despesa com depreciação. A inclusão disso em outro ativo seria na possibilidade, né, de você estar desenvolvendo um projeto, né, em que ele esteja acumulando custos, né, num projeto, no outro produto. É só essa única possibilidade que pode acontecer. Aí naquele projeto, produto é que vai ter a depreciação. O valor depreciável e período de depreciação. Então, o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada.
Tá? Então tem uma vida útil estimada. O valor residual e sua vida útil, né, de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício. E se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil segundo o CPC 23. Então é possível fazer essa revisão, que foi feita lá inicialmente. A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. Tá? Eu já vou falar um pouquinho desse ajuste ao valor justo. A reparação e a manutenção de um ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo. O fato de você ter que reparar um item e ter gasto com isso não quer dizer que você não tenha que fazer a depreciação. A depreciação continua tendo que ser feita. O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução de seu valor residual, como a gente falou. Então, você estipula um valor residual, sempre. Na prática, o valor residual de um ativo frequentemente não é muito significativo, tá? Às vezes até imaterial, né? Mas ele tem que ser determinado. Terrenos e edifícios são ativos separáveis e são contabilizados separadamente, mesmo quando sejam adquiridos conjuntamente, né? Normalmente você adquire um prédio, né, e o terreno está junto. Mas faz-se notar na escritura essa divisão. Tá? Normalmente na escritura vem o terreno e o prédio. Tá? Então, até por isso, são itens diferentes. Com algumas exceções, como as pedreiras e locais usados como aterro, os terrenos têm vida útil ilimitada. Né? Porque pedreira ela vai ter uma vida útil associada à capacidade de você exaurir, né, as pedras do local. O aterro também, né? O aterro tem um limite que você vai de capacidade que você vai colocar lá o lixo, né? Mas o terreno ele normalmente tem uma vida útil ilimitada e, portanto, não são depreciados, tá? Normalmente. Agora, os edifícios têm vida útil limitada e por isso são ativos depreciáveis, ok? Então, terreno, salvo as exceções que eu falei, não são depreciáveis e prédios, né, edifícios são depreciáveis. O aumento de valor de um terreno no qual o edifício esteja construído não afeta o valor contábil do edifício. Vamos falar de métodos de depreciação. Tá? Métodos de depreciação. Então, o método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros. Né? Como é que ele vai depreciar. É importante falar, né? Apesar de falar de método de depreciação, a gente sabe que existem as taxas, lá no final vou mostrar as taxas de depreciação permitidas pela Receita Federal. Né? Então, você, apesar de aplicar métodos de depreciação, você depois tem que compactuar, né, a sua informação societária com a informação fiscal. Né? E o que vai valer para o fisco é a informação fiscal. Na prática, você pode ter até dois tipos de informação societária e informação fiscal, feitos os ajustes. Né? Mas para o fisco existe uma tabela de depreciação. Agora, para você ter uma informação societária e até tomar decisões, no caso até estratégicas, porque a depreciação ela reflete um reinvestimento na empresa, né, na sua capacidade estrutural, você pode aplicar métodos que a gente vai ver agora. Né? O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado, pelo menos ao final de cada exercício. Se houver alteração significativa no padrão, né, de consumo, o método de depreciação deve ser alterado para repetir essa mudança. Tal mudança deve ser registrada, né, de acordo com o CPC 23. Então, vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Tais métodos incluem o método da linha reta, né, ou cotas constantes, a gente vai comentar, o método dos saldos decrescentes, né, ou acelerada, e o método de unidades produzidas. Então, a depreciação pelo método linear resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. Né? Se você alterar o valor residual, você vai mudar a cota. O método dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente durante a vida útil. Você vai começar depreciando com maior valor. E o método de unidades produzidas resulta em despesa baseada no seu uso e produção. Seria até mais racional, né?
a entidade seleciona um método que melhor reflita o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros, né, esperados e incorporados no ativo. Esse método é aplicado consistentemente entre períodos, a não ser que exista, né, alteração nesse padrão. Então, a depreciação linear, linha reta ou de cotas constantes, né, qualquer um desses nomes pode ser utilizado. Tiver aí, depreciação anual. E apesar de falar em depreciação anual, a gente faz a depreciação mensal. É dito, né, pelo CPC que o item colocado à disposição, o item para começar a ser depreciado, ele tem que estar à disposição, né, pronto para ser usado. Então, se ele for comprado, mas não está pronto para ser usado, ele não gera depreciação. Né? Isso é importante. O item foi comprado, mas está na caixa, ele ainda não gera depreciação. No momento que ele entra em operação, é que ele realmente gera depreciação. Isso é uma norma. E aí o que acontece? Ele pode entrar em operação no dia 1º, no dia 2, no dia 3. Então aí há um consenso de que se ele entrar em operação até o dia 15, né, a gente deprecia ele naquele mês. Né? E se ele está depois do dia 15, a gente já começa a depreciar no mês seguinte. Isso é apenas um consenso. Não existe uma norma específica, já que a norma diz, né, que ele tem que depreciar assim que entra. Mas a Receita Federal fala em depreciação no mês. É por isso que existe esse consenso. Tá? Então a gente pode dizer que a depreciação vai ser feita mensalmente. Mas a gente pode fazer o cálculo anual e dividir por 12, sem problema nenhum. Depreciação anual, né, é custo, que nós já vimos o que é, menos valor residual, e divide pela vida útil. Né? Então temos aí um exemplo, custo 4 milhões, valor residual 150 mil, vida útil 15 anos, aí chegamos ao valor 256,666. E aí, a gente pode dizer que a taxa anual desse item, né, é 6,66, né? Que seria aí correspondente a 3.850, que é justamente, né, mais 150 seria o valor do item. Então a gente pode falar em taxa anual também. A depreciação dos saldos decrescentes, ou depreciação acelerada, tem vários métodos. É um benefício de depreciação, ele é permitido em alguns casos. Tá? A própria legislação permite, a própria Receita permite. Né? Aí você pode, inclusive, em alguns casos, dobrar a taxa. Agora, é muito comum, pelo menos societariamente, falar na soma dos dígitos. O que é a soma dos dígitos? Se o item pode ser depreciado em 5 anos, eu faço essa conta aqui. Eu pego e somo 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Quer dizer, seriam 5 anos. E vai dar 15. Então, eu deprecio no primeiro ano 5 sobre 15 avos. E no último ano, 1 sobre 15 avos. Logicamente, no primeiro ano eu vou depreciar mais, 1.166,77. Eu peguei um exemplo aqui de R$4.000 com valor residual de 500 e vida útil de 5 anos. Né? Então eu depreciei mais no início e 233,33 no final. Isso é para evidenciar itens que têm muita tecnologia embarcada e que ao final já estão realmente valendo muito pouco. E aí, meta das unidades produzidas, né? Esse já é bem em função, né, do consumo. Né? A taxa de depreciação é o número de unidades produzidas no período sobre o número de unidades previstas para serem produzidas durante a vida útil do bem. Né? Esse método resulta, né, numa despesa baseada no seu uso. Né? Então temos aí um equipamento de 182 mil que pode produzir 800 mil peças e no primeiro ano produziu 1.200.000 peças, no segundo ano 30 tem uma vida útil estimada de 30 milhões de peças. Né? Então, ele produziu 800 mil peças no primeiro ano, 1.200.000 no segundo ano e vida útil de 30 milhões de peças. Então, a gente vai calcular. Né? 800 mil, né, dividido por 30 milhões, esse vezes 100 está para fora. Né? Então, está por fora. E 2,67%. Mesma coisa aqui, 1.200.000 dividido por 30 mil vezes 100. Esse 100 está para fora também, 4%. Então,
eu tenho uma taxa, né, bem realista em relação ao consumo. Bom, só para reforçar um pouquinho a ideia, então eu posso escolher métodos, mas lá na frente eu vou mostrar que a receita me amarra um pouco, né? Aí tem um conceito de exaustão, tá? Exaustão é a redução do valor de investimentos necessários à exploração de recursos minerais ou florestais. Isso só se aplica a itens minerais ou florestais, tá? Então, à medida que os recursos minerais vão se exaurindo, registra na contabilidade simetricamente a possança, né? A possança é a capacidade de produzir da jazida, né, a sua cota de exaustão. Então, se eu tenho uma capacidade aqui, né, de produzir 5.000 toneladas, né, de ferro, né? Eu sei que o custo de aquisição dessa mina foi de 1 milhão, né? Aí eu tenho um valor residual para a mina de 100 mil, vamos chamar assim, né? Então eu consigo dizer que eu vou ter 1 milhão, né, menos 100 mil por 5 mil, e aí cada ano eu vou multiplicar a quantidade extraída no mês, né, de minério. Aí vai dar, tem uma relação muito parecida com a quantidade produzida também, né, exatamente o item anterior. Mas a exaustão é usada somente nesses casos, recursos minerais, florestais, né, para que nós utilizamos. Bom, agora, para se determinar se o item ativo imobilizado está com parte do seu valor irrecuperável, o que acontece? Pode ser que o item esteja, mesmo depreciado, esteja abaixo, né, do valor real dele, né, que a gente vai chamar de valor justo. Isso surgiu depois da adesão às normas internacionais de contabilidade. Isso não existia isso. Então agora eu tenho que fazer um teste com os ativos para saber se o item, mesmo depreciado, ele está compatível com o valor justo dele. Tá? Então existe o procedimento que determina que a entidade deve revisar o valor contábil de seus ativos. Esse teste é chamado de teste de impairment ou teste de valor recuperável. Como determinar o seu valor recuperável e quando reconhecer ou reverter perda por redução ao valor recuperável. Ou seja, ele tem que saber o valor que é irrecuperável, né? A ideia é descobrir aquilo que não tem como recuperar mais. A diferença entre valor contábil e valor recuperável, ou seja, o valor irrecuperável, será considerado perda do exercício. Aí eu vou reconhecer como perda do exercício, sendo levado diretamente ao resultado em contrapartida ao valor acumulado, a depreciação acumulada. Por enquanto, não existe impairment positivo. É um comentário que sempre se faz. E se o valor do item ele for maior, né? Se tivermos uma valorização, coisa que é muito difícil, mas não existe. Hoje nós não temos mais a reavaliação dos ativos positivamente, né? Nós só temos essa parte. A única coisa que nós temos em reavaliação positivamente é a reavaliação de investimentos em ações. As ações, sim, né? As ações, quando você tem... aí nós estamos falando de investimento. Quando o valor justo das ações, que é a cotação, é maior, aí você vai reconhecer isso, né, numa conta do patrimônio líquido, do ajuste e avaliação patrimonial. Mas o imobilizado é que não tem. Bom, diversos fatores podem fazer com que o valor contábil, então, não corresponda a esse valor justo, né? Várias coisas podem acontecer, né? O valor justo decorrente da atualização, da eliminação da depreciação acumulada faz parte do aumento ou da diminuição do valor contábil registrado. Então, a gente vai fazer esse teste, né? Aí faz-se necessário alguns conceitos, né? Redução ao valor recuperável, o que é? É a perda de benefícios econômicos futuros, né? Ou potencial de serviço de ativos superior ao reconhecimento sistemático, ou seja, superior ao reconhecimento que a gente faz com a depreciação, né? Devido à depreciação. Redução ao valor recuperável reflete, portanto, o declínio na utilidade do ativo para a entidade que o controla, ou seja, acentuando a perda dele. Valor de aquisição, nós já falamos, é o valor da compra do bem. E aí vem esse conceito do valor justo, ou fair value, né, também é falado.
Na contabilidade se usa muito, né, como a gente fala, o CPC, é o Comitê de Pronunciamento Contábil, que lê as IFRS, né, International Finance Reports, né, Standards, são as normas internacionais de padronização de informações financeiras, né, que seriam as informações contábeis. Então, muitas vezes se usa a terminologia que é usada aqui, é o fair value. Então, esse conceito é o valor pelo qual um ativo pode ser intercambiado ou um passivo pode ser liquidado entre partes interessadas que atuam em condições independentes, isentas ou conhecedoras do mercado. A verdade, a pergunta é, mas então é o valor de mercado? Às vezes nem sempre é o valor de mercado, né? Mas se aproxima muito. Né? Seria se alguém estivesse disposto a pagar por aquele item. Existe o valor bruto contábil, que é o valor do bem registrado na contabilidade, a determinada data, sem a dedução da depreciação, amortização ou exaustão. E o valor líquido contábil é o valor já abatido, né, deduzido. Valor realizável líquido é a quantidade que a entidade do setor, né, público ou privado espera obter com a realização e utilização dos itens do inventário, quanto ela espera vender. E o valor recuperável é o maior montante entre o valor justo líquido de despesas de venda e do ativo ou da unidade geradora de caixa e o seu uso. Né? Bom, então é isso. Né? A gente tendo essa diferença entre o valor justo, após aplicar o teste do impairment, né? Ou o teste de valor recuperável, a gente vai dar baixa. Baixa do valor. Agora vamos falar de baixa do item. O valor contábil de um item, quando eu vou dar baixa do item, né, eu posso dar baixa, né, no ativo imobilizado quando eu vendo, né, o item ou quando ele deixa de gerar benefícios econômicos futuros. As pessoas até falam, poxa, mas eu tenho um veículo, taxa de depreciação do veículo é 20% ao ano de acordo com a receita, né, então eu tiro o valor residual. Né, e aí eu chego ao final de 5 anos, eu entendo que aquele carro pode continuar trabalhando para a empresa. Então eu vou continuar a depreciação dele. Né? Eu vou pegar aquele valor residual, vou tirar um valor e vou continuar com aquele valor para a empresa. Tá? Eu tenho que trabalhar ainda. Eu não sou obrigado a dar baixa, porque por isso que a gente gera o valor residual. Né? Por isso que a gente espera. Né? Quanto o carro pode valer daqui a 5 anos? Por isso que existe o conceito do valor residual. Tá? Não é necessário, o carro acabou 5 anos, eu tenho que dar baixa dele. Não. Enquanto gerar benefício, eu vou trabalhar com isso. Agora, é bem verdade que uma empresa ela precisa ter sempre os seus ativos no melhor estágio possível. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo mobilizado devem ser reconhecidos no resultado, quando o item é baixado. Né? A menos quando o CPC 06, que fala de arrendamento, fala de outras características, né, na venda, Elisebeck. Os ganhos não devem ser classificados como receita de venda. Então, ganho na venda de ativo imobilizado não é classificado como receita de venda. Ele vai entrar lá como ganho em atividades não continuadas ou, como a gente chamava antigamente, receita não operacional. A gente não fala mais isso hoje, receita não operacional. Embora todo mundo continue no jargão utilizando, mas são ganhos com receita e operações não continuadas. Bom, e como eu falei, é muito importante, né, conhecer as taxas da receita, porque essas taxas elas que são na hora utilizadas para fins tributários, elas que são utilizadas. Então, o ativo imobilizado é importante a gente entender que a depreciação ela tem uma ideia da recomposição do ativo. É como se fosse uma poupança. A ideia da depreciação é o reconhecimento da perda do valor do item e, da mesma forma, você está gerando uma despesa lá no seu resultado. Então, você está gerando o quê? Você está capitalizando uma poupança para reconhecer o ativo. E pensem, como eu gero uma despesa, eu estou pagando menos imposto. Se eu estou pagando menos imposto, então, na ideia geral, a sociedade toda está pagando para aquela empresa recompor aquele ativo. Não é isso? Essa é a ideia.
né? É como se toda a sociedade, ou seja, a depreciação, além de ser um fato natural, ela é importante ser feita, né? Os cálculos são importantes ser feitos para que a gente possa capitalizar a empresa, reinvestir na empresa e para que ela possa, e aí a sociedade como um todo reconhece o papel social da empresa, ou seja, o papel de empregar e gerar benefícios, né? E todo mundo paga. Essa é a grande verdade. Quando alguém deixa de pagar o imposto, por um motivo legal, né? Um motivo legal, a sociedade toda está pagando. Então a gente deixa, se a empresa deixa de recolher o imposto porque ela gerou uma despesa, a sociedade toda está pagando. Então a depreciação, a amortização, né? A exaustão, que eu falei, a amortização ela é aplicada, né, nos itens do intangível, que não foi citado aqui, mas a gente está só relacionando. Então elas são utilizadas com esse papel, né? De reinvestir na empresa. E aí ficamos, né, para nossas dúvidas, sugestões e críticas.